casa, meu irmão, fale com Deus e você vai ver que a bênção do seu lar você vai levar hoje, clamando, orando. Deus manda a resposta em nome de Jesus. Declare comigo: clamando, orando, orando. Deus vai mandar. Deus vai mandar minha vitória. Clamando, orando, orando. Deus vai mandar minha vitória, Senhor. Vai pedindo a Ele que Ele manda, vai declarando, clamando, clamando, orando, orando. Deus vai mandar minha vitória, clamando, orando, orando. Deus vai mandar minha vitória, Senhor. Aleluia. Diga: Deus vai mandar minha vitória hoje. Diga: nesse dia de hoje vai ser dia de bênção, de vitória para a minha vida, para a minha casa. Eu creio e te agradeço. E amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos, bem forte para Jesus, que Ele merece todo louvor e toda glória. Amém. Amém, meus irmãos. Bom dia, igreja. Pai de Cristo a todos. Pode sentar. Vamos estudar agora a palavra de Deus. Nós estamos na quarta-feira do limpando, pessoal. Limpando a maldade no lar. Como é isso, pastor? O objetivo é pedir a Deus que Ele venha limpar a nossa casa, né? Limpar a nossa família, nossas vidas em Cristo Jesus. Amém? E a cada semana vamos aprender um passo para termos a casa limpa, pessoal. Pastor, o que é preciso para eu ter a casa limpa? Quem viu quarta-feira passada lembra que o perdão é o primeiro passo. Sem perdão não tem como a casa ficar limpa, né? Amém? Então, pastor, e o segundo? Pastor, já deu o primeiro, amém, né? Se deu o primeiro, precisa dar o segundo, né, meus irmãos? A casa não vai ficar limpa só com um passo só, né, meus irmãos? Tem que ter mais coisas para deixar a casa limpa e organizar. Quem é dono de casa sabe bem disso, do que nós estamos falando, né, pessoal? Mas vamos estudar a palavra de Deus agora, abrindo a Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 6, e a gente vai entender aqui, meus irmãos, o segundo passo para a casa ficar limpa, amém? Sua família ficar limpa de toda maldade. E tem que orar mesmo, pessoal, para Jesus limpar, porque está escrito em Gênesis 6, verso 5, que a maldade se multiplicou naquele tempo, né? Então, maldade, irmão, a maldade é algo que, se a gente não orar, esse mal se multiplica. Amém? Está em Gênesis 6, verso 5, né? Deus viu que a maldade se multiplicou. Então Ele mandou as águas do dilúvio para limpar a terra daquela maldade. Amém, meus irmãos? Por isso a gente está entregando a água, né, meus irmãos? Mas só a água não vai resolver. Tem que ser a água. Amém? Isso aqui é um ato de fé. A água aqui é física, né? Ela representa ato de fé. Amém, meus irmãos? Mas o que vai limpar é o conhecimento da palavra de Deus. Primeiramente, conhecer a palavra, tá, meus irmãos? A parte que fala da maldade, olha lá: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Então a maldade, irmão, se não for repreendida, a tendência é que ela aumente, amém? Meus irmãos, às vezes uma desavença no lar, besteirinha, não, se não tratar logo, aquilo vai piorando, e você vê daqui a pouco que lá se destrói, que lá é desfeito. Por quê? Porque entrou a maldade e ninguém cuidou de limpar. Se não limpar, meu irmão, acabou, você vai se destruir. Amém, meus irmãos? Bom, agora vamos para Provérbios 3:6, onde nós vamos ver aqui o segundo passo para que a nossa casa venha ficar limpa de toda a maldade. Vamos lá, capítulo 3, versículo 6 de Provérbios, capítulo 3, verso de número 6. Olha o texto bíblico que diz aqui. Versículo bíblico diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas, o que, irmãos? As tuas veredas. Vamos repetir mais uma vez, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas, o quê?
veredas, amém? Então, o que você precisa, irmão, para poder ter a casa limpa, o segundo passo que nós vamos precisar dar, irmão, é reconhecer. Reconhecer o que, pastor? O que precisa ser limpo, amém? Tem coisa que já está limpa, e às vezes a gente perde muito tempo limpando uma coisa que já está limpo. Não, está limpo ali, foca onde ainda está sujo. Aí a gente perde muito tempo, digamos, só arrumando a sala, mas a sala está boa, já arrumou, está limpo. E aí você fica lá na sala, um exemplo, né? É um exemplo que eu estou dando, amém? Então tem que ir para as outras partes. Já limpou a sala? Bem, agora vamos para o quarto, vamos para a cozinha, agora vamos ver o que está desorganizado aqui e vamos limpar. É isso que Deus está falando. Reconhece em todos os teus caminhos, amém? E Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, você tem que olhar para você e ver aonde está faltando Deus agir aqui, onde está faltando se endireitar. Aí você reconhece, preciso me endireitar nisso. Aí Deus vem lá e endireita as suas veredas, amém? É assim, eu reconheço primeiro onde eu estou errando, eu reconheço primeiro onde eu estou falhando, e Deus vem lá e me ajuda a endireitar, amém, meus irmãos? Mas tem que fazer esse reconhecimento. Você entrou lá, vamos dizer que você foi contratado para limpar uma casa, então você vai fazer um reconhecimento, aonde é que está mais precisando, é a cozinha, então eu vou lá para a cozinha, tem muito prato para lavar, tem muita roupa para botar na máquina lá, amém? Então você vai lá e vai limpando. Então a mesma coisa espiritualmente falando, aonde é que está o problema? É mágoa? É ódio? É o quê? O que está acontecendo? O que está causando tanta briga, tanta desavença na sua casa? Então você tem que fazer um reconhecimento e pegar aquela situação e colocar diante de Deus, e aí Ele vai endireitar. Mas às vezes a gente perde a bênção, a casa não fica limpa, que isso representa a nossa vida, a nossa casa, amém, família. Por quê? Porque a gente vê, meus irmãos, que tem uma sujeira, digamos, na sala, mas a gente fica muito tempo na cozinha. A gente vê que tem uma sujeira no quarto, mas a gente fica muito tempo no banheiro e esquece de limpar as outras áreas, amém, meus irmãos. Vamos ver o exemplo de Pedro. Veja o caso de Pedro aqui em João capítulo 13, versículo 9. Veja o exemplo de Pedro aqui, João capítulo 13, versículo 9. Aqui fica bem claro, meus irmãos, uma das razões pela qual a casa ainda tem alguma coisa espiritual que está atrapalhando a bênção. No livro de João, Evangelho, né? Já é Novo Testamento, né? Lá para o Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 13 e versículo de número 9, né? A gente vai ver aqui essa parte aqui, João capítulo 13, versículo 9, que diz assim, João 13, verso 9. E disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e o que, irmãos? E a cabeça, amém? Que foi assim, Jesus pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele foi lavando. Aí quando chegou em Pedro, falou, não, o meu você não vai lavar não, que é isso? Eu que teria que lavar os pés do Senhor e tudo mais. Aí Jesus falou assim, olha, tem coisas que eu faço agora que você não entende, mas depois você vai entender, depois você vai compreender, amém? Aí Pedro insistiu, não, você não vai lavar meus pés não. Aí Jesus falou assim, olha, se eu não lavar teus pés, vamos ler vai para o versículo 8 comigo, vamos ler na tela, versículo 8, disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés, respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Aí Pedro disse, Senhor, eu não quero perder minha parte com o Senhor, eu não quero perder a comunhão com Deus, amém, meus irmãos, porque se tem coisas nas nossas vidas, se a gente não limpar, a gente perde a comunhão mesmo com Deus, meus irmãos, ou a gente limpa, ou vamos perder aquela ligação que temos com o Senhor, amém, aí Deus falou, aí ele falou assim, se eu não lavar, você não tem parte comigo não, aí Pedro veio e disse, né, aí ele já disse assim, vamos ler de novo o versículo 9, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e o quê? E a cabeça. Lava logo a cabeça, os pés, lava as mãos, em nome do Senhor, né, irmãos? Aí Jesus disse o quê? Versículo 10. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está o quê? Limpo. Tem coisas que já está limpa, você está perdendo às vezes tempo com a coisa que já resolveu. Já resolveu? Amém. Agora foca no que ainda precisa resolver. Foca naquilo que ainda falta resolver. Senão, meu irmão, você fica só limpando a sala, vai ficar uma maravilha. Mas e as outras partes? E o quarto? E a cozinha? E o banheiro? Como é que está? E o sótão? Como é que está a garagem? Como é que está lá o terreno? Tem um terreno na sua casa lá? Como é que está lá? Isso traga para sua família, às vezes um assunto que já resolveu,
Amém? E às vezes isso causa tanto problema, irmão. Até falamos um pouco sobre isso semana passada, né? Aí vem um problema que já resolveu, a pessoa fica trazendo à tona de novo. Não, mas já perdoou? Não já resolveu aquilo ali? Pronto. Agora parte para aquilo que ainda não resolveu. Parte para orar naquilo que ainda não resolveu ainda. A questão da bebida, a questão de algum vício, de algum problema, alguma desavença, alguma intriga, né? Algo que está tendo uma incompatibilidade entre vocês, no caso do casal, amém? E aí assim por diante. Senão você fica perdendo muito tempo numa coisa que já resolveu. Amém? Um assunto que vocês brigou, mas já resolveu. Amém? Bota uma pedra nisso e agora foque aquilo que ainda precisa resolver. Outras coisas. Amém? E Jesus mostrou isso para Pedro. Pedro, que já está limpo, não precisa. Amém? Mas senão o quê? Os pés. Amém? O demais, como é que ele diz aqui para ele? No demais, por no mais, todo está limpo. Então só falta agora os pés. O que está faltando na sua casa? Peça para Jesus limpar. Mas para ele limpar, você tem que reconhecer aonde está precisando. Na minha vida, Deus, o que está faltando? Sabedoria, visão, entendimento, né? Está faltando o quê? Para Jesus limpar a nossa casa. Então a gente precisa, irmão, fazer esse reconhecimento, ou do contrário a bênção não vem. A bênção, a maldade vai continuar. Por quê? Porque você limpou em uma parte, mas não está focado em limpar as outras. Amém? As outras coisas que falta consertar. E aí, agora? Amém? Tem que consertar. Quando eu dei o exemplo do domingo, eu falei para a senhora, olha, nesse comportamento aí a senhora está sendo errado. Amém? Eu estava vindo com uma pessoa que disse para ela, né? Que já estava, que não tinha mais nada, e aí o relacionamento, é uma pessoa casada e tudo mais, e que disse que não tinha mais nada com a mulher, e por isso não tinha problema. Na verdade, ela estava sendo amante, ela tinha que largar esse pecado, Então, às vezes, a pessoa não larga o pecado, fica no erro, fazendo aquilo que é errado aos olhos de Deus, amém? O que vai acontecer? Você ora, a oração bate no teto e nunca sai. O mal nunca sai. Por quê? Porque Deus não responde a oração de quem está mesmo com a vida suja. Tem que pedir perdão a Deus, se consertar, reconhecendo aquilo que está errado. Limpou? Pronto, agora sim. Agora Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Amém, meus irmãos? Esse reconhecimento é necessário. Vamos para um exemplo aqui de Marcos 9. Marcos capítulo 9, versículo 17. Eu vou ler a passagem e vamos focar naquele ponto que tem a ver com a mensagem de hoje, meus irmãos, que Deus mandou trazer. Amém? Que é o reconhecer. Tem que reconhecer o que está precisando limpar, o que está precisando mudar. Né? Às vezes um relacionamento não está indo bem. Por quê? Às vezes a ignorância, o jeito de falar não está legal. Amém? Você pode reclamar, mas se você está falando com o seu marido, você tem que entender, mesmo que o marido não é seu filho. Amém? Se dá uma bronca no filho, é dar do mesmo jeito do marido. Não é assim não, pessoal. Amém? Convivência marido e mulher é diferente. Amém? Tem mulher que quer tratar o marido como se fosse filho, dando uns gritos, isso aqui. Não é assim que se trata o marido, não. E no marido vice-versa também. Não se trata uma mulher como se fosse qualquer uma, não. Então, às vezes, um comportamento errado é que está atrapalhando. E vice-versa, né? Às vezes a mulher até trata tão bem o marido, mas o marido não trata bem a mulher. Então tem que mudar, tem que ver o que está precisando mudar. Se não se corrigir, a gente vai ficar orando o tempo todo, orando, mas você não muda as atitudes. Então tem que orar, irmão, mas tem que mudar as atitudes. Se não tiver mudança de atitude, vai continuar a maldade no lar, aumentando. Daqui a pouco aquele lá se destrói. Amém? Vamos para esse exemplo aqui, Marcos 9, 17. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei com quem? Convosco. E até quando vos sofrereis o quê? Ainda. Ele disse o quê? Trazei-mo. Ele mandou trazer o rapaz. Amém? Então ele contou o caso. Olha, tem um filho assim, comportamento dele é assim. Né? Só que teu porém, eu levei os discípulos para eles resolver e não puderam, eles não conseguiram, eles não puderam fazer nada. Amém? Em outras palavras, acho que é os discípulos que estão com algum problema, né? Amém? Que é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Isso aqui fica para outra mensagem, meus irmãos. Só aqui já temos algumas mensagens futuras, né, meus irmãos? Amém? Qual seria uma mensagem aqui para a gente trabalhar para o futuro aqui, né? Amém? Transferir responsabilidade.
Você quer a casa limpa, não transfira a responsabilidade. Ele disse, levei para os discípulos e eles não puderam. Não, gente. Amém? Como quem diz, o problema é os discípulos. Os discípulos estão muito fraquinhos. Será que o problema às vezes é o discípulo? Ou o problema às vezes é a pessoa? Será que o problema às vezes é a igreja? Ou será que o problema é a pessoa? Será que o problema é o pastor? Acho que esse pastor não está orando muito não, viu? Olha! Será que é isso mesmo? Amém, meus irmãos? Então, não transfira a responsabilidade. Porque uma coisa não está bem, não transfira, não faça isso. Fica para outra mensagem, não é a mensagem principal não, mas fica uma mensagem mais para frente. A gente pode estudar isso aí mais para frente, tá, meus irmãos? Amém? Porque o tema hoje é reconhecer, né? Reconhecer. Mas faz parte, né? Vamos lá. Aí o versículo falou, mandou trazer o rapaz. Quando trouxeram-lhe, olha lá, versículo 20. E trouxe-lhe. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência e, caído endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Então, quando ele veio, o mal manifestou nele, o rapaz caiu por terra, ficou lá se batendo todo. Irmão, coisa séria, né? O agitou, a Bíblia diz que agitou com muita violência. O demônio que estava naquele rapaz, irmão, agitou com muita violência. Às vezes tem coisas que acontecem em casa, irmão, um agito, uma situação que é espiritual, viu, irmãos? É espiritual, fica atento, tá? Não é a mensagem de hoje não, mas fica essa dica aí, amém? E aí ele caiu lá espumando, se batendo todo, demoniado, às vezes demoniado, que ele estava possuído, manifestou, né? E no versículo 21, Jesus faz o quê, irmãos? E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? Quanto tempo? E ele respondeu e disse-lhe, desde a infância. Então vamos lá, o rapaz vem, quando ele vem, ele manifesta, cai, se batendo todo, espumando com violência, uma queda feia, né? Espumando violentamente. Aí Jesus faz o que para resolver? Corre para socorrer o rapaz e manda o mal embora. Amém, gente? Amém, irmãos? Amém nada, pessoal. Ainda acabou de ler que Jesus faz a ele uma pergunta. Amém? Jesus não resolve o problema já de imediato, ele faz uma pergunta. Quanto tempo está assim? E é uma coisa que você tem que perguntar, quanto tempo? Há quanto tempo está essa briga na sua casa? Quanto tempo está esses problemas no seu lar? Marido com uma esposa fala direito, o filho está lá, aquela coisa toda. Quanto tempo? Amém? O tempo pode indicar alguma coisa, irmãos. Amém? O tempo pode mostrar alguma coisa. Fica analisando por que tanto tempo. Então, o que aconteceu lá atrás que agora está assim desse jeito? O que aconteceu lá atrás que a coisa está desse jeito agora, né? Enfim, mas voltando para o estudo aqui, para a palavra, né? Aí ele perguntou, quanto tempo está assim? Desde a infância. Deixa eu perguntar para você, faz diferença para Jesus resolver um problema que é espiritual de pouco tempo ou de muito tempo? Faz diferença? Tem alguma diferença para Jesus? É o problema que está, o mal que está 10 anos, o mal que está 1 ano. Por poder de Jesus, por poder de Deus. Tem alguma diferença? Não faz diferença, irmãos. Amém? Mas Jesus queria chegar num ponto, ele queria chegar num ponto. Que ponto? O ponto do reconhecimento, que é a mensagem de hoje. Jesus queria mostrar para ele a razão do problema do filho dele. Por que o filho dele estava daquele jeito? Porque o mal não saía. Porque o mal estava só aumentando, só piorando. E o pai disse mais assim, versículo de número 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, e o que, irmãos? E ajuda-nos. Amém? Então ele disse o que para Jesus? Amém? Tem compaixão de nós e o que? E ajuda. Ele fez um pedido, né? Senhor, olha, está assim há muito tempo, ele cai no fogo, cai na água, o mal, ou seja, aonde o mal apanha ele, lança ele em vários lugares que quer matar ele, o mal quer destruir ele. Ele já tinha percebido isso, o inimigo quer destruir meu filho. Talvez você já percebeu, irmão, talvez você já percebeu que o diabo está querendo destruir alguém da sua casa. Talvez você já percebeu que o diabo está querendo destruir alguém da sua família. Talvez você já percebeu que o diabo está querendo destruir seu casamento, destruir seus filhos, destruir sua comunhão com sua esposa. Talvez você já percebeu. Pastor, o que eu faço? Amém? O que eu faço? Olha, só perceber não adianta só. Amém? Mas já é um sinal. Ele percebeu, olha, ele disse, olha, esse demônio, quando pega ele, ó, lança ele no fogo. E aonde? 22. E na água para o quê? Para o destruir. Eu já percebi que o demônio quer destruir meu filho. Você já percebeu alguma coisa? O que o diabo está querendo fazer? Você sabe que na verdade o que o diabo está querendo fazer, Deus já te mostrou.
Que o diabo está tentando destruir sua família, destruir sua saúde do seu familiar, destruir a comunhão, a paz na sua casa. O diabo ele veio para roubar, gente, matar e o quê? E destruir. E você está percebendo, percebi, o diabo está querendo destruir. Amém? Mas só perceber isso não adianta não, viu, irmãos? Amém? Só perceber isso não adianta. O que tem que fazer? Reconhecer aonde está o problema. Aonde está a sujeira. Qual é o maior problema? Então ele diz: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Então ele pede ajuda. Amém, meus irmãos? Ele pediu certo ou errado, irmãos? Pediu certo ou errado, irmãos? Errado. A Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pastor, ele pediu mal. Ele pediu sem fé. Olha como é que ele faz o pedido. Se tu podes fazer alguma coisa. Ele estava perguntando para Jesus se ele podia curar o filho dele, tirar o demônio do filho dele. Será que Jesus pode tirar o mal, irmãos? Será que ele pode fazer alguma coisa? Ou ele pode tudo? Se o senhor puder fazer alguma coisa. Ou seja, ele não tinha certeza do poder de Deus, não, pessoal. Às vezes a gente quer uma bênção, mas não está buscando com fé, com aquela certeza que Deus vai operar, que Deus vai dar vitória. Aí não acontece nada. Ah, pastor, mas eu levei a água, levei o óleo ungido, Mas você levou com fé mesmo. Então, às vezes, o que está impedindo a limpeza da sua casa é falta de fé. E não é fácil reconhecer essa falta de fé, irmãos, porque as pessoas gostam de dizer, gostam de falar: minha fé é muito grande, pastor, minha fé é muito grande. Mas às vezes aquele que fala que a fé é tão grande, não sabe ele que a fé dele talvez seja pequena, do tamanho do grão de mostarda, talvez até menor. Quase um grão de areia, que é quase imperceptível. Se é um grão de areia no chão aqui, você não consegue ver, só com a lupa, né? Amém? A gente só vê o grão depois que vai. Quando vai ver aqueles grãos tudo, a gente junta tudo, aí vem uma quantidade maior, não é? Amém, irmão? Tem gente que a fé está tão pequena, irmãos, e nem percebe. Amém? E aí o versículo 23, Jesus deu a resposta para ele, disse assim, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer. Está vendo que ele não estava crendo? Está vendo que ele não estava crendo? Às vezes Deus está dando a palavra, a pessoa não está crendo, irmão. A mensagem do evangelho está vindo e a pessoa não está aceitando. A mensagem vem, a palavra vem, mas a pessoa não aceita. A correção vem, mas a pessoa não aceita. Prefere, seguir do seu jeito. Por isso que Deus não liberta, por isso que Deus não opera. Ele disse: se tu podes crer. Você está perguntando se eu posso fazer alguma coisa? E eu lhe respondo: se você puder crer, eu posso tudo. Tudo é possível ao que crê. Jesus fala: você não está crendo? Como é que eu vou fazer a obra? Você não está crendo? Como é que eu vou libertar a tua casa? Você não está crendo? Como é que eu vou fazer esse milagre na vida do seu filho? Se tu puder crer, tudo é possível ao que crê. Então, às vezes, a gente está buscando algo, irmão, mas não está crendo de verdade. Às vezes, está buscando algo de Deus, mas não está deixando Ele corrigir, está deixando Ele nos orientar. Isso também é uma falta de fé. Amém, meus irmãos? Então a gente tem que verificar, amém? E aí Jesus diz: tudo é possível que crê. Mas para quem crê? Você não está crendo? Não, rapaz. Aí está a razão, aí está o porquê que seu filho está desse jeito. Falta fé ainda. Já era para ele estar liberto. Amém? Irmãos, tem coisa na nossa vida, tem coisa na nossa casa que já era para estar resolvida. E não está por falta de fé. Falta de buscar a Deus. E aqui o texto diz aqui, o pai do menino, versículo 24, e logo o pai do menino, clamando, com o que, gente? Com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha o quê? Incredulidade. Porque entende, incredulidade não é ser ateu não, gente. O ateu é que não acredita em nada. Incredulidade significa o quê? Falta de fé. Quer dizer, a pessoa crê, mas tem hora que não crê. Tem fé, tem hora que não tem. Está entendendo, meus irmãos? É isso que é incredulidade. Incredulidade é isso. Eu creio agora, estou aqui na igreja, amém, eu estou crendo, aí eu saio da igreja, a primeira má notícia que alguém me dá, eu já fico borocochô. Orei tanto, parece que não adiantou de nada. Sua fé como se foi, já foi embora. Já foi embora sua fé, entendeu? Você saiu da igreja, viu uma notícia ruim, então agora minha vida já era. O que é isso, irmão? Amém? Cadê a fé? Amém? Onde está a sua fé?
Então, ele disse, eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade, ou seja, na minha falta de fé. Tem hora que eu tenho fé, mas tem hora que minha fé é fraca. Tem hora que eu tenho muita fé, mas tem hora que minha fé tão pouquinho passou. Amém? Então ele reconhece com lágrima lá, clamando com lágrima, ele reconhece e diz, eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Ajuda porque minha fé é fraca. Então ele teve que reconhecer que a fé dele ainda era fraca. Ele até cria, mas tinha hora que a fé dele era fraca. E tem gente assim, irmão, até crê, irmão, mas tem coisas que a pessoa aceita, tem coisas que ainda não aceita. Amém, gente? É assim. Tem gente que aceita, por exemplo, a questão do perdão, mas não aceita quando o assunto é o dízimo, por exemplo. Você quer prosperar na sua casa? Tem que ser dizimista. Tem que ser dizimista. Amém? Se tivesse todo mundo numa casa dizimista, todo mundo prosperava muito mais. Essa que é a verdade. Se todo mundo numa casa fosse dizimista fiel, toda aquela casa seria próspera. Diga amém, irmãos. Amém? Mas tem gente que não aceita, não acredita. Tem gente que não acredita na bênção do dízimo e por isso não prospera. Então, meu irmão, seja dizimista. Seja, aceita a palavra. Isso é um exemplo, amém, meus irmãos? Um dos exemplos de muitos, né? Amém? Pronto. Aí depois desse reconhecimento daqui, depois que ele reconheceu a falta de fé dele, aí as dificuldades dele de crer, amém? Jesus fez a obra no filho dele, tirou o mal, libertou, amém? E o rapaz se levantou, foi limpo. Diga amém, o mal saiu. Você sabe que o espírito, você sabe que os espíritos, Jesus chama de espírito imundo. Quer ver? Aqui, versículo 25, veja que depois do reconhecimento do Pai, Jesus, 25, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Imundo é o que? Sujeira, é ou não é? Imundo é a sujeira? Você só pode repreender a sujeira espiritual que está na sua casa depois de alguns reconhecimentos. Tem coisas que nem você repreende. Você repreende. O demônio diz, eu estou aqui escondido, você não sabe, não, doutor? Por isso que você tem que reconhecer a sujeira primeiro. Eu já reconheci primeiro a sujeira, depois mandou o mal embora e o mal saiu. Amém, meus irmãos? Porque ele repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Amém? E o texto diz, ele clamando, agitando com violência, saiu. Diga amém, irmãos? Então o mal só sai, ou Jesus só expulsa o mal, depois que o Pai reconheceu a sua incredulidade. Tem que fazer um reconhecimento, irmão, porque tem coisa que só vai sair depois que você largar um certo pecado. Tem coisa da sua casa só vai sair se você tirar certas coisas da sua casa. Amém? Por exemplo, tem casa, irmãos, ainda que a pessoa tem lá a foto de quem morreu. Está lá a foto do morto lá, estampada, não, pastor, da minha querida mãezinha. Guarda boa lembrança no coração, irmãos. Você só guarda documentos, uma questão de justiça, se precisar, né? Amém? Mas fotos, não deixa ele estampado não, irmãos. Pode estar atraindo coisa espiritual para a sua casa. É só um exemplo. Tem casas que gostam de ter aquele barzinho, né? Não, eu nem bebo, pastor, mas eu acho tão bonito. Aí tá as bebidas. Por isso que ainda tem gente que está viciado. Tira a bebida da sua casa. Tira, volta o seu coração. Na minha casa não quero isso aqui não. Em nome de Jesus. Conversa com a família. Olha, meu filho, isso aqui é um demônio que ganha. Olha, tem demônio que ganha trabalho com bebida, com cerveja, com álcool, champanhe e tudo mais. Amém? Entre outras, né? Tem demônio que só bebe um tipo de bebida. Então o demônio se alimenta do odor daquelas bebidas, irmãos. Amém? Então, alerta sua família. Alerta. Pastor, às vezes não aceitar. Então você começa a orar. Eu tenho que tirar isso aqui, Jesus. Na minha casa não aceito bebida, não aceito cigarro, não aceito isso, não aceito isso. Eu quero minha casa limpa. Diga amém, irmãos. Glória a Deus. Diga, eu quero minha casa limpa. Tem que botar isso no coração, irmãos. Amém? Depois desse reconhecimento, Jesus fez a obra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Agora, qual vai ser a nossa oração agora, irmãos? A nossa oração vai ser duas. Primeiro, para Jesus mostrar. Jesus mostra onde está a sujeira. Amém? E segundo, reconhecer onde está a sujeira. Agora, Jesus, tira esse mal. Tire. Talvez você já sabe onde está a sujeira, irmãos. Amém? Eu termino aqui, olha o que do Salmo 139 e versículo 23, Salmo 139 nos ensina a orar para Deus mostrar onde está a sujeira. Aqui, Salmo 139. Vamos orar. Deus ensina, me mostra onde está a sujeira. O reconhecimento vem depois disso, né? Aqui, versículo
23, que diz assim, ó. Aqui, ó. Amém? 23 e 24. Ele diz, ó. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O que ele diz 24? Ó. E vê se há em mim algum o que? Caminho mau. O salmista estava orando, dizendo: Senhor, sonda-me e me mostra, vê se há em mim algum caminho mau. Tem coisas que eu tenho que orar para Deus me mostrar. Deus me mostra se há alguma maldade em mim, se há algum mal, onde é que está a sujeira, está a maldade, Deus, me mostra. E Ele vai mostrar, e Ele diz assim, ó, e guia-me pelo caminho eterno, e me guia pelo caminho certo. Amém, meus irmãos? Quando Deus lhe mostrar o caminho que está errado, aí você vai ser guiado pelo caminho certo. Diga graças a Deus, meus irmãos. Mas tem que, meus irmãos, fazer um reconhecimento. Só o reconhecimento. Mas faz isso. E o que você ainda não enxergar, diga a Deus, me mostra. Amém, gente? Quem entendeu a mensagem hoje, pessoal? E é o que vamos pedir a Deus agora, para Deus mostrar, talvez em algum canto da sua casa, Deus vai te mostrar que ali você vai ter que jogar um pouco da água abençoada ali. Deus, é aqui nessa casa, nessa sala aqui, ó. É aqui nesse banheiro aqui, Jesus. É aqui nesse quarto aqui, Jesus. Tu vai botar essa água abençoada hoje. Tu vai passar um pano lá. Amém? Porque tem coisa que é espírito. Tem mal que fica escondido, irmão, atrás da porta. Sabia disso? Sabia disso? É. Que é isso, pastor? Verdade, irmãos. Tem demônio que fica escondido atrás da porta. Já aconteceu isso. Eu estava orando, a pessoa manifestou. Eu falei, demônio, você está escondido? Onde é que você estava escondido? Ele na casa dela. Que parte da casa? Atrás da porta. Ficava lá escondido. E o que você faz lá? Eu fico rindo quando eles estão brigando. Eu fico rindo lá quando eles estão lá discutindo em confusão. Olha aí, pessoal, tá amarrado, hein, gente? Vamos orar agora, vamos ficar de pé, vamos repreender o mal. Eu quero que você já ore para Deus consagrar as águas. Eu oro aqui, ó, em nome de Jesus. Os obreiros vão ungir as águas, né? Amém? Ou já ungiu na entrada? Já ungiu na entrada? Muito bom. Então levante as águas para o alto, já está ungida, foi consagrada. E agora, meus irmãos, levante as águas. Pastor, eu esqueci, então levante as mãos, que quando tu chegar em casa, vai botar a mão nas águas lá e vai colocar uma bênção nas águas que você tem lá na sua casa, né? Amém? Levante as mãos agora. Pai amado, Pai querido, eu quero consagrar a Ti essas águas, meu Deus. E nesse momento, depois dessa palavra, eu quero orar, meu Deus, para repreender toda ação do mal, toda ação maligna contra a nossa casa, contra a nossa família, meu Deus. Nós nos levantamos em oração para repreender e para dizer: o mal, você vai sair da casa dessa pessoa, você vai sair da família, dos caminhos, agora, em nome de Jesus. Deus vai mostrar você mesmo, na sua casa. Deus vai te mostrar onde você vai colocar um pouco dessa água. Talvez vai pegar essa água e vai fazer, vai aspergir, né? Põe numa bacia, vai aspergir na casa inteira. Talvez, eu sei que a gente foca numa parte só, na parte que está mais precisando, irmãos, mas se Deus te mostrar a casa inteira, tu vai ter um trabalhozinho maior. Mas tu vai no quarto, asperge a água lá, vai no outro quarto, asperge a água lá, tu vai na cozinha, coloca água lá, tu vai na sala, no banheiro e vai aspergir água lá, e em nome de Jesus, meu Deus, aonde essa pessoa colocar água ali, vai ter milagre, vai ter bênção. Talvez essa água também você vai dar para um familiar, meu Deus, vai consagrando agora, vai limpar, para que haja uma limpeza, meu Deus. Pai, nós queremos uma limpeza espiritual. Deus, faça uma limpeza hoje na casa dessa pessoa, em nome de Jesus. Ô meu irmão, minha irmã, estenda a mão na direção à sua casa, estenda as mãos em direção ao seu lar agora e diga comigo: Senhor Jesus, quando eu chegar em casa, meu Deus, diga: com essa água eu vou estender as mãos para a minha casa agora. E estenda a mão aí, estenda as mãos com fé e diga: em nome de Jesus, quando eu chegar na minha casa, meu Deus, com essa água aqui, meu Deus, o Senhor vai tirar o mal que houver, o Senhor vai tirar todo o mal que existir na minha casa, todos os demônios, toda a força contrária, toda a força maligna, meu Deus, que está ali em forma de
doença, que está em forma de vício, em forma das drogas, do álcool, do cigarro. O demônio está em forma de brigas, de contendas. Demônio que está em forma de enfermidades, sai dessa casa. Diga: sai da minha família, em nome de Jesus. Algum tipo de maldição, ó Deus, vai ser arrancada, vai ser tirada, em nome de Jesus. Diga: pelo poder de Deus, o mal não vai existir. Diga: o mal não pode, o mal não vai existir, ao contrário. Demônio, você cai por terra hoje. Aonde houver uma força contrária, aonde houver uma força maligna, ó Deus, que seja arrancada, e que a libertação, a limpeza, meu Deus, comece em nós, comece em nossas vidas. Agora segure as águas, irmão. Primeiro a tomar da água somos nós. Se a gente não tirar a trava dos nossos olhos primeiro, irmãos, como vamos tirar a trava dos nossos familiares? Primeira trava tem que sair de nós. A primeira sujeira tem que sair aquela que estiver em nós. Então segure a água agora e diga comigo: Senhor Jesus, quando eu beber desta água, meu Deus, limpa, Senhor, a minha vida, em nome de Jesus. Abra sua garrafinha de água agora, pode abrir. Isso. Pode abrir agora. E diga: Senhor Jesus, eu tomo desta água consagrada, em nome do Pai, em nome do Filho. Beba de novo. E terceira vez agora, em nome do Espírito Santo, 3 vezes. Pode fechar? Isso. Pode fechar a garrafinha de água e diga: obrigado, Jesus. O Senhor está limpando a minha vida, e através da minha vida o Senhor vai limpar a minha casa, Jesus. O Senhor vai limpar a minha casa, em nome de Jesus. E todos serão abençoados, todos serão libertos, livres, em nome de Jesus.